conversar hoje sobre cerveja sem glúten. A cerveja é uma bebida bastante popular e muito antiga também. Existem registros de 8.000 anos antes de Cristo em museus como o Louvre. O Brasil é um país que consome muita cerveja. É o terceiro país no mundo maior consumidor, ficando atrás somente da China e dos Estados Unidos. A faixa etária que mais consome cerveja é acima de 40 anos, sendo esta 27% da população. Entre 19 e 35 anos, nós temos em média aí 60% de consumidores de cerveja. Então, somando essa população, nós temos aí uma grande fatia de mercado de consumidores de cerveja. E não poderíamos deixar de lado os celíacos. Os celíacos, eles hoje são 1 milhão da população. E além dos celíacos que são intolerantes ao glúten, né, que não podem consumir o glúten porque sofrem irritações na membrana do intestino delgado que levam a problemas de absorção de nutrientes e entre outras coisas, nós temos também aquelas pessoas que optam por não consumir glúten, alegando que o glúten causa inflamação nas células do corpo, levando ao aumento de peso, entre outras coisas. Então nós temos um nicho de mercado que precisa de produtos que sejam gluten free. Dessa forma, sendo a cerveja uma bebida bastante popular, por que não produzi-la sem glúten? No caso das cervejas artesanais, é muito simples fazer essa adaptação, porque não existe um padrão de cerveja. Você pode simplesmente inventar uma nova receita, misturando novos ingredientes e fazer uma cerveja sem glúten, né? Utilizando, por exemplo, o milhete, o sorgo, que são fontes de fermentação sem o glúten, e criando novas receitas com utensílios separados. Isso é bastante importante levar em consideração, porque se você utiliza os mesmos utensílios que você utiliza para produzir as suas demais cervejas que contêm glúten, você vai ter resquícios de glúten, né? Que para a pessoa que opta por não consumir glúten, ok, mas para a pessoa que tem a doença celíaca, isso não vai passar desapercebido, porque por menor que seja a concentração de glúten, isso afeta e desperta, né, os sintomas da doença. Então você precisa de um outro kit para produzir separadamente as cervejas artesanais sem glúten. No caso das indústrias, foram feitas grandes tentativas de produzir a cerveja sem glúten, utilizando inclusive membranas de ultrafiltração. Nesse caso, chegou-se a um produto final com 20 ppm de glúten. Ao nosso ver, pode parecer uma concentração muito baixa, mas para quem é celíaco, é uma concentração bastante elevada, que pode sim despertar os sintomas da doença. Então,
Da mesma forma que nas cervejas artesanais, foi necessário fazer uma nova linha para produzir as cervejas, para que não houvesse contaminação dos produtos. Ah, mas por que não utilizar novos ingredientes na linha de produção antiga? Porque aí você contaminaria a sua cerveja padrão com os novos ingredientes utilizados para produzir a cerveja sem glúten e não estaria atendendo nem o padrão da cerveja, nem o mínimo de glúten permitido. E no caso, quando você produzisse a sua cerveja convencional, você não atingiria o padrão da sua cerveja convencional. Outra questão, então, foi construir, uma alternativa foi construir essa linha alternativa e aí usar os mesmos ingredientes da sua cerveja sem glúten, da sua cerveja com glúten, e durante o processo de fermentação introduzir uma enzima que destrói o glúten, e ao final do processo você tem um produto final que tem 6 ppm de glúten. Essa quantidade, sim, é uma quantidade que é aceita para quem tem a doença celíaca. E também, óbvio, para as pessoas que optam pela dieta gluten free. Existem muitas resenhas sendo feitas na internet nesse momento para comparar essa cerveja que é vendida nos grandes varejos, dizendo se a cerveja com glúten e a cerveja sem glúten são iguais, se elas têm sabor diferente, o que é um pouco complicado. É importante a gente levar em consideração que esse tipo de análise ele deve ser feito por análise sensorial, com analistas treinados, né? Que obviamente, né, a empresa produtora dessa cerveja fez devido ao seu tamanho, né, levando em consideração ao tamanho da empresa, né? Ela fez, e para verificar, e esses painelistas, esses analistas treinados, eles representam o mercado consumidor de cerveja daquela empresa. Então, a gente pode chegar a uma conclusão, né, que as cervejas elas são bastante semelhantes, né? Para que a gente possa tentar brincar de fazer uma resenha dessas cervejas, a gente pode tentar fazer uma resenha às cegas, né? Você, sem saber qual é a cerveja com glúten, qual é a cerveja sem glúten, você experimenta às cegas as duas, né? E veja se inibindo um dos seus sentidos você consegue diferenciar. Isso é bastante interessante. E aí pode ser que você perceba que as duas, se não são iguais, elas são muito próximas no sabor. Se você gostou desse assunto, venha conversar conosco nas nossas redes sociais.